Existe uma dor muito específica, sabe? Que não vem do ataque de um inimigo, mas do silêncio. O silêncio de quem a gente achava que estava do nosso lado. Imagina a cena. Um médico que cuidou de uma mesma família por, sei lá, uma década. Atendeu ligação de madrugada, resolveu emergência, viu criança crescer. Sei, o médico da família mesmo. Isso. Aí um dia aparece um especialista novo, com um discurso impecável, cheio de termos modernos, e de repente a família começa a duvidar de tudo que aquele médico antigo fez. Nossa. E a situação fica tão absurda, tão constrangedora, que o médico é forçado a dizer o óbvio. Gente, sou eu. Fui eu que sempre cuidei de vocês. Essa analogia é perfeita, porque ela captura exatamente a tensão, a frustração e, eu diria até, a tristeza de um trecho da Bíblia que a gente vai mergulhar hoje. De 2 Coríntios, né? Exato, o apóstolo Paulo está exatamente nessa posição. E o nosso objetivo aqui não é só fazer uma análise teológica fria, é extrair lições muito práticas. Sobre liderança, imagino. Sobre como a gente pode discernir uma liderança autêntica hoje. E talvez mais importante ainda, qual é a nossa responsabilidade como comunidade quando líderes que a gente conhece são atacados injustamente. Porque o ponto de partida de Paulo, e isso é fascinante, não é se defender, é apontar para uma ferida muito mais profunda, a omissão de quem deveria ter defendido ele. O começo já é um soco no estômago, ele não chega de mansinho, ele abre a discussão dizendo algo como: olha, eu sei que parece loucura eu ficar aqui falando de mim, mas, sinceramente, vocês me forçaram a isso. Aí se me constrangestes, a frase é essa. Exato. Na cabeça dele, na teologia dele, um líder falar das próprias qualidades era insensatez, porque, claro, tirava o foco do que importava. Da mensagem de Deus. Isso. Mas a virada de chave é que ele não diz eu errei. Ele diz vocês me constrangeram. Ele joga a responsabilidade no colo da igreja. Isso é muito forte. É fortíssimo, porque ele está dizendo que a primeira linha de defesa de um líder íntegro deveria ser a própria comunidade que ele serve. A que viu o trabalho dele. Pense nisso. A igreja de Corinto foi fundada por ele. Eles viram o sacrifício, a dedicação, eram as testemunhas oculares. E na hora que surgem os ataques, o que eles fazem? Se calam. Se calam. Ficam em cima do muro. E é fundamental entender a emoção por trás. Tem um estudioso antigo, João Crisóstomo, que diz que Paulo escreve isso com lágrimas invisíveis. Nossa. Não é ego ferido, sabe? É a dor de um pastor, quase um pai, que se sente abandonado pelos próprios filhos espirituais. E o que me chama a atenção é como as desculpas para essa omissão soam atuais. Dá para imaginar as conversas nos cantos. Um dizendo, melhor não me meter, essa briga não é minha. A famosa neutralidade espiritual. Que é só um nome bonito para indiferença, né? Exato. Ou então a falsa humildade. Quem sou eu para julgar? Não tenho todas as informações. Que é uma forma de se isentar da responsabilidade de apurar os fatos. E o medo de conflito. Acho que esse é o principal. Sempre. Ninguém quer comprar briga. Só que o texto joga uma luz muito dura sobre isso e nos diz: em situações de injustiça, neutralidade não é virtude. É cumplicidade. É uma falha moral. Então, quando a comunidade se cala, qual é o estrago que esse silêncio causa na prática? O estrago é sistêmico. Primeiro, o vácuo deixado pelo silêncio é preenchido por boatos. Claro. Acusações não verificadas começam a ser tratadas como fatos. Segundo, o líder fica completamente isolado. E terceiro, e talvez o mais perigoso, o rebanho fica vulnerável. Vulnerável a outras vozes. Exato. Em Corinto, esses novos pregadores, os superapóstolos, chegaram com um marketing incrível. E a comunidade, sem a defesa de quem conhecia a verdade, começou a comprar essa narrativa. Trocou a substância pela aparência. Perfeito. Defender líderes fiéis não é idolatria. É uma questão de saúde espiritual coletiva. Certo, então a igreja falhou. A situação é quase impossível. Como ele reage sem parecer só um cara com orgulho ferido? É aqui que a genialidade dele aparece. Ele faz algo que parece um paradoxo. Primeiro, ele afirma a própria autoridade, direto.
Em nada fui inferior aos tais superapóstolos. Sem rodeios. Nenhuns. Ele traça uma linha na areia. Só que, na mesma respiração, ele desmonta qualquer acusação de arrogância, acrescentando: ainda que por mim mesmo eu nada sou. Uau! Inferior em nada, ainda que em nada sou, é um equilíbrio impressionante. É uma das frases mais incríveis sobre liderança já escritas. Espera um pouco, vamos voltar um passo. Quem eram exatamente esses superapóstolos? O nome só até meio vilã de história em quadrinhos. É um ótimo jeito de colocar, e era quase isso. É importante dizer que não eram os 12 apóstolos originais, claro. Certo. Era um título irônico que Paulo usava. Na verdade, eram pregadores itinerantes que chegaram em Corinto depois dele, com um currículo, uma oratória e uma mensagem que parecia mais profunda. Ah, o famoso upgrade do evangelho. Exatamente. Diziam que o evangelho de Paulo era simples demais. Faltava algo. E esse algo eram regras da lei judaica. Basicamente, ele se apresentava como a versão premium dos apóstolos. Entendi. A concorrência desleal. Então essa frase do Paulo é uma resposta direta a eles. É uma resposta que nos ensina a evitar 2 precipícios. O primeiro é o da Igreja de Corinto. Negar a autoridade espiritual legítima. Essa cultura de suspeita generalizada, sabe? Onde qualquer direção mais firme é vista como autoritarismo. Isso. E o segundo precipício seria o oposto. O líder que se acha infalível. Exato. A pessoa que se funde com a posição. O que Paulo mostra é um terceiro caminho, muito mais saudável. Uma comunidade que honra a autoridade, mas não idolatra a pessoa. E um líder que exerce com firmeza, mas nunca se esquece que, no fim, ele não é nada por si mesmo. Ok, mas isso parece um argumento meio circular, né? Ele dizendo, eu tenho autoridade, porque eu tenho autoridade. Como isso convenceria alguém que já estava sendo seduzido pelos outros? Essa é a questão central. E a resposta dele é brilhante. Ele não entra numa batalha de retórica. Ele não tenta ser mais eloquente. Ele simplesmente apela para a memória da comunidade. Como assim? Ele diz algo como: as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vocês. É como se ele dissesse: vocês querem meu diploma? Olhem no espelho. Nossa. A prova da minha autoridade é a existência de vocês como igreja. São as vidas transformadas. Vocês são minhas cartas de recomendação vivas. Ele muda o critério de avaliação, entende? Totalmente. Não se trata de quem tem o melhor discurso, mas de quem tem o fruto para mostrar. Exatamente. A prova não está no currículo. Está no resultado concreto na vida das pessoas. E tem um detalhe aqui. Na ordem das palavras dele, que é sutil, mas que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de sucesso. Qual o detalhe? Ele diz que as credenciais foram apresentadas com toda a perseverança, por meio de sinais, prodígios e milagres. Peraí, ele fala de perseverança antes dos milagres. Normalmente a gente faria o contrário, né? Listaria primeiro os feitos espetaculares. E aqui está a parte que muda o jogo. A ordem não é um acidente. Paulo está fazendo uma declaração radical. A mais importante da liderança autêntica não é o espetáculo, é a perseverança. A capacidade de aguentar firme. Aguentar firme no meio do sofrimento, da oposição, ano após ano. Os milagres confirmam, mas é a perseverança no sofrimento que autentica. Para nossa cultura, que é obcecada por resultado rápido, isso é um absurdo. Outral. A gente pensa que sofrimento é sinal de fracasso. Paulo diz que, na verdade, pode ser o selo de autenticidade. Isso muda completamente a métrica. A pergunta não é ele impressiona, mas sim ele permanece fiel quando as coisas ficam difíceis. Exato, é muito mais profundo. E depois disso ele vai ainda mais longe. Como? Ele desce do nível do apóstolo para o nível do pastor, do cuidador. E ele faz isso com uma ironia que é ao mesmo tempo cortante e cheia de amor. O que ele diz? Ele pergunta: afinal, em que vocês foram inferiores às outras igrejas? A não ser nisso, o fato de eu nunca ter sido um peso financeiro para vocês. Não acredito. E aí ele arremata, com uma ironia fina.
Me perdoem por essa grande injustiça. Espera aí, então ele tá dizendo que o maior erro dele foi não ter cobrado pelo trabalho. Que tipo de psicologia reversa é essa? É genial. É exatamente isso. Ele está expondo a superficialidade das críticas. Provavelmente, os superapóstolos se gabavam de serem sustentados como sinal de importância. E acusavam Paulo do contrário. Exato. Paulo vira a mesa e chama o próprio sacrifício de injustiça. É como dizer, o meu maior crime contra vocês foi amá-los tanto a ponto de abrir mão dos meus direitos. Que lição sobre liderança está por trás disso? A lição é que, no paradigma cristão, a grandeza não é medida pelo que se exige, mas pelo que se está disposto a sacrificar. O fluxo é sempre de entrega, não de extração. Isso destrói aquela mentalidade de líder que vê a comunidade como fonte de recursos. Totalmente. O que o texto propõe é uma dinâmica de amor mútuo. Comunidades saudáveis cuidam de seus pastores e pastores piedosos servem sem explorar o rebanho. O sacrifício de Paulo expôs a mentalidade mercenária dos oponentes dele. Sabe, ouvindo tudo isso, a defesa que ele faz, o equilíbrio entre autoridade e humildade, a ênfase no sofrimento, parece que ele não está só falando dele mesmo. Parece que ele está descrevendo um padrão, um modelo maior. E essa é a conexão final, a mais importante de todas. No fim das contas, Paulo não está só se defendendo. Ele está, consciente ou não, espelhando o caminho do seu próprio Senhor, Jesus Cristo. Tudo que a gente viu aqui, autoridade que não se promove, força na fraqueza, amor que renuncia direitos, fidelidade no sofrimento, nada disso começou com Paulo. Começou em Cristo. Começou em Cristo. Pense na narrativa do Evangelho. O Filho de Deus, com toda a autoridade, não a usou para se autopromover. Pelo contrário, Ele se esvaziou. assumiu a forma de servo. Exato. Ele foi acusado injustamente e, na maior parte do tempo, ficou em silêncio. Tinha todo o direito de ser servido, mas veio para servir. A força dele se aperfeiçoou na fraqueza da cruz. O sofrimento não foi um acidente, foi o centro. Foi centro. Então, quando Paulo diz, ainda que nada sou, ele está só ecoando a lógica do seu mestre. Quando ele escolhe o sacrifício, ele está andando nos passos de Cristo. Uau, isso coloca tudo em outra perspectiva. A defesa de Paulo é, na verdade, uma aula sobre o próprio Evangelho. Isso nos confronta diretamente, né? Muito. Porque a gente é naturalmente atraído pelo oposto, pela glória sem a cruz. Exatamente. A gente se sente atraído por líderes que são impressionantes, que demonstram poder, sucesso. A gente quer a glória da ressurreição sem a dor da crucificação. E o Evangelho chega e vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele revela nosso amor pela aparência, pelo espetáculo. Pelo líder carismático, pelo influenciador com milhões de seguidores. E a gente desconfia daquele que é quieto, fiel e perseverante. Mas, por outro lado, isso também traz um consolo gigantesco. Lembra que Deus não constrói sua igreja com base em superastros. Ele a edifica através de servos comuns, fiéis, que muitas vezes são anônimos para o mundo. Perfeitamente colocado. A força da igreja não está no palco, mas nos bastidores da fidelidade silenciosa. O texto nos chama a um tipo de arrependimento que é comunitário. Um arrependimento pela nossa omissão. Por todas as vezes que ficamos em silêncio quando deveríamos ter defendido a verdade. Por termos nos impressionado mais com carisma do que com caráter. E por termos esquecido que, na lógica do reino de Deus, o caminho para cima sempre passa por baixo. A cruz sempre vem antes da coroa. E, ao mesmo tempo, nos chama a ter fé. Fé de que o mesmo Cristo que sofreu por sua igreja é o que a sustenta, apesar das nossas falhas. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Uma pergunta que vai além de só avaliar nossos líderes ou nossas comunidades. A questão mais profunda é: de que forma o Evangelho, com essa sua lógica radical da cruz, realmente molda a nossa visão sobre o que é autoridade, sobre o que é liderança e, no fim das contas, sobre o que de fato significa ser fiel?